Esse é o grande ensinamento da doutrina espírita, né? Do cristianismo, que todos somos irmãos, todos nascemos numa pequena família consanguínea, mas fazemos parte da grande família universal, que é a nossa sociedade. Então, família, sociedade e espiritismo. O que é ser uma família? E nós vamos ter o conceito de família lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata de honrai a vosso pai e a vossa mãe, que já foi várias vezes refletido, debatido aqui, né, nas manhãs de sábado do nosso Recanto da Prece. Então, olha lá, os espíritos que se encarnam numa mesma família são, as mais frequentemente, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Então, olha aqui, pessoal, são as mais frequentemente, as mais das vezes, né, espíritos simpáticos. Então, o Richard Simonetti, que é um grande estudioso, já esteve aqui nesse espaço, né, do Espiritismo, ele vai nos dizer que muitas vezes essas diferenças, esses conflitos, não vêm de vidas passadas. Então, muitas vezes a gente fala, assim, numa interpretação espírita apressada, fulano é meu inimigo da vida passada, por isso que eu não me dou bem com ele. Só que muitas vezes nós estamos colocando uma barreira quando nós dizemos isso. Porque também, se é vida passada, o próprio nome já está falando, já passou. E não foi à toa que você nasceu naquela família. E se não é, muitas vezes somos espíritos simpáticos. E aí é fruto da nossa má educação atual, do nosso egoísmo atual, do nosso individualismo atual. É por isso que a gente não se dá bem. Porque pode ver, muitas vezes, mãe e filha, por exemplo, que não se dão bem, quem olha de fora diz assim, são iguaizinhas. E não se dão bem, vivem em conflito. Por quê? Porque falta um esforço da nossa parte em nos harmonizarmos dentro da nossa família. Mas, claro, vai nos dizer o Evangelho segundo o Espiritismo que pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos. Aí eles são realmente antipáticos, né? Olha lá. Que se traduzem também por seu antagonismo na Terra a fim de lhes servir de prova. E nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, né? Então, não à toa nasceu na mesma família. Então tem gente que diz assim, eu acho que eu nasci na família errada, porque eu não tenho nada a ver com esse pessoal aqui. Só por causa dessa frase já é o sinal que nasceu na certa. Por quê? Porque não está ali à toa. Porque todos nós fazemos parte dessa grande família, como falamos, e todos nós vamos ter que nos simpatizarmos, que nos afeiçoarmos. Então, muitas vezes, nascemos numa mesma família, mesmo sendo completamente estranhos, para a gente aparar essas arestas, né? E evoluir através desse convívio familiar. Vamos adiante. Então, família, olha ali, ó. Temos muitas vezes, sim, características diferentes. A gente tem que tirar o conceito daquele comercial de margarina, né? Que está todo mundo sorrindo, feliz. É claro que nós vamos ter momentos de felicidade na nossa família, mas nós vamos ter momentos, sim, de diferenças, de lágrimas. E isso também é amor, pessoal. É nesse conflito que a gente cresce. E para quê? Então, isso é sempre importante nós perguntarmos dentro da reflexão espírita, não tanto o porquê, porque o porquê ainda é um sinal egoísta nosso, né? Por que comigo? Por que não com a gente, né? Nós somos humanos, nós temos que passar por todos os desafios. Mas sim, para quê? Porque tudo na vida, as nossas dores, as nossas dificuldades, nós vamos aprender no Espiritismo que existe um para quê, um aprendizado, né, por detrás. Para que diferentes espíritos reencarnam numa mesma família? Para que, pessoal? Nós vamos trazer lá do Livro dos Espíritos o seguinte: quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, nós não nascemos, né, de uma chocadeira e saímos andando sozinhos. Nós nascemos bebezinhos, precisando de cuidados. Tem um espírito ali milenar, mas ele precisa de cuidados. Ele precisa se afeiçoar àquela família, precisa ser protegido. Então é assim que nós vamos aprendendo naquela família a como viver um dia na grande família, né? Então a família, vai nos dizer aí Raul Teixeira, que é a microsociedade. E a macrosociedade é a grande família. Todos os problemas que nós temos na grande sociedade, nós temos miniaturizados
na pequena sociedade, que é a família. Então, a família é o laboratório do nosso espírito imortal, para nos ensinar a amar melhor, né? A amar-nos como irmãos que somos. Mas nós precisamos realmente ser irmãos, né? Não só da boca para fora, oh, meu irmão, como a gente vê nos ambientes religiosos, mas sentir essa irmandade, sentir que somos todos filhos realmente de um mesmo Pai, de um mesmo Deus, que viemos de uma mesma origem, estamos caminhando para o mesmo destino, só que esse destino nós não vamos sozinhos até ele. Nós precisamos nos dar as mãos, para caminharmos na trilha que Jesus nos apresentou. Amai-vos uns aos outros. Então é só juntos que nós conseguimos, é só em família, é só ajudando-se e amando-se mutuamente. Vamos adiante. Então, os verdadeiros laços de família não são simplesmente da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão que unem os espíritos. Então, a família no sentido espiritual, a família no seu real sentido, que é trazido pela doutrina espírita, é os laços que nós vamos construindo. Então, a família é uma construção, pessoal. A consanguinidade é só um primeiro impulso, né? Um benefício divino. Olha, ele é seu irmão de sangue, então nós temos uma responsabilidade com ele. Mas a verdadeira família vai ser aquela que será construída diariamente, com as nossas ações, com o nosso convívio, né? E aí essa família pode se estender, além dos laços sanguíneos, né? Então nós podemos adotar as pessoas, nós temos os nossos amigos, que é a nossa família espiritual, e aí nós estendemos essa família para toda a sociedade. Então agora nós vamos para a grande família, que é a sociedade, né? Como é que está os nossos propósitos? Como estão os nossos propósitos? De cultivarmos esses laços, esses verdadeiros laços espirituais, esses verdadeiros laços de família, que são os laços espirituais, né? Que são os laços de simpatia, de comunhão e de amizade. Às vezes, o marido não é amigo da esposa e vice-versa, né? Os corpos estão juntos, mas espiritualmente estão distantes. Não há os verdadeiros laços de família ali. Por quê? Porque esses laços precisam ser construídos, edificados. Então nós estamos atentos de todos aqueles que nos acompanham, e aí não é só a família doméstica, mas de todos aqueles que nos acompanham no trabalho, né? Na família, na sociedade. Olha lá, como andam os nossos laços de afeto? Entre nós aqui, no nosso meio religioso, né? Então, os pinguins, olha, estão lá no Rio Grande do Sul, no frio, né? Agora nós estamos no inverno, mas eles se aquecem se aproximando. Tem aquela historinha dos porcos espinhos, né? Que eles têm que se aproximar para não morrer congelado pelo frio, mas o espinho de um espeta o outro. E aí eles se afastam, mas quando eles se afastam, eles morrem congelados pelo frio. E eles percebem que precisam estar juntos, mesmo espetando um ao outro, perdoando um ao outro, porque é melhor do que morrer sozinho com o coração congelado pelo egoísmo, né? Então, como nós estamos, muitas vezes a gente se esquece de cultivar essas belas amizades, né? Que aquecem os nossos corações, principalmente entre os já conhecidos companheiros de ideal. Então, às vezes a gente se cruza aí nos eventos, como o seu Carlos tratou, mas esquecemos de formar vínculos, né? Esquecemos de olhar realmente o nosso irmão que chega na casa espírita com aquele carinho, com aquele abraço, com aquele acolhimento. É claro que a gente tem muitas exceções no movimento espírita, mas de uma forma geral, nós temos ainda um movimento espírita muito desunido. E é isso que nós vamos refletir um pouco. Espíritas, instruí-vos. Sim, precisamos nos instruir, né? Mas o que está faltando aqui? Amai-vos, né? Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, sem o amor, a instrução é letra morta, perde o significado, né? Nós precisamos traduzir essa instrução que recebemos do Espiritismo, que é grandiosa, que é valiosa, mas precisamos traduzi-la em ações, em sentimentos. Então, nós estamos vivendo agora a fase de regeneração, de transição, que é a fase que todos nós estamos sendo convocados a trabalhar
o nosso sentimento. Não é mais teoria, agora é prática. Precisamos vivenciar realmente o que nós estamos aprendendo. E aí nós temos aqui, por exemplo, um grupo. Eles estão aonde, pessoal? Estão numa casa espírita? Estão num templo religioso? Estão numa casa? Que importa, né? Aqui nós temos uma livraria, tem um espaço ali artístico. Que importa? Porque o templo que o Cristo pregou é o templo do universo. É o templo da nossa casa. Há muitas moradas na casa de meu pai, né? Então é a nossa casa aqui íntima e aonde a gente passa no mundo à nossa volta. Jesus não está, né, entre as quatro paredes de uma determinada igreja ou de um determinado centro espírita, não. Ele está aí, então nós estamos sendo chamados a espalhar o que nós recebemos nesses ambientes lá fora, com a sociedade. Não só em palavras, mas principalmente em ações, em exemplo, né? Então aqui nós temos pessoas, nós temos uma família aqui. Ah, mas uma família, mas esse aqui é diferente dessa. É uma família. Olha aí, acabamos de ver o conceito de família, que são os laços espirituais e não os laços da consanguinidade, na verdade. E eles estão aqui, refletindo, né? E isso nós podemos dizer que é uma célula ou uma semente cristã. E nós demos o nome pouco importa, de uma semente do bem. Nós estamos semeando bem nas nossas vidas através de boas leituras, de boas músicas, de boas atitudes, de trabalho social, de trabalho interno, de reforma íntima, dentro do nosso lar, com a paciência, com a resignação, como nós realmente estamos com a nossa família e conosco mesmo. Então essa iniciativa que a gente deu o nome de Semente do Bem foi justamente para estimular essa fraternidade entre nós, que muitas vezes é deixada em segundo plano, né? Nós gostamos às vezes de um estudo, de uma palestra, mas esquecemos desse convívio fraternal, desse olhar sincero, desse rir e chorar junto, que nós temos, por exemplo, aqui no GAEP, que eu adoro, sou fã, né? Que é justamente uma semente do bem ali, porque as pessoas estão semeando o quê? Consolação nos corações uns dos outros, porque a doutrina é consoladora. Então, companheiros de ideal espírita que marcam encontros para momentos de oração, confraternização, aproximação, bate-papo, reflexão, trabalho voluntário, por aí vai. Antigamente, os primeiros cristãos, o cristianismo primitivo, eles se reuniam aonde? Qual era a igreja? Era numa caverna, era debaixo de uma árvore, era na casa dos apóstolos. Qual foi a igreja que Jesus sentou ali num trono e ficou recebendo as pessoas? Não era, pessoal, não era no monte, era no meio da multidão. É claro que a gente precisa de um espaço para refazer, né, as nossas energias, para refletir, mas uma vez feito isso, nós somos chamados à sociedade, à participação ativa na sociedade, dentro da família doméstica e dentro da nossa família universal. Então vamos passar rapidinho aqui, Então o objetivo é isso, estreitar os nossos laços espirituais. Boas amizades, né? Diálogo cristão espírita não é só aqui, é lá fora também, convívio fraternal, amigo e irmão também, na vida, união real de coração e sentimentos entre os cristãos. Porque o Divino Amigo já nos alertou, né? Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem, não por muito falarem, não por muito rezarem, mas por muito se amarem, porque o amor já contempla tudo isso, já engloba tudo isso, né? Então, olha lá, isso aqui é lá no Rio Grande do Sul, tá? A gente confraternizando, trabalhando, divulgando bem. E aí aqui a página no Facebook que a gente criou, já tem várias iniciativas nesse sentido, né? O Dia da Convivência, o Domingo Fraterno, Evangelho no Lar dos Amigos, dos Trabalhadores. Mas quem quiser saber mais, Sementes do Bem Espírita, tá lá a página do Facebook. E o Facebook, pessoal, é uma grande ferramenta, se bem usado. Se usado em prol do bem, Facebook, internet, redes sociais, a gente está divulgando o bem muito mais amplamente do que antes, né? Agora também, se usada para outras coisas, potencializa do mesmo jeito. Então, o que a gente está semeando dentro da internet? Que é essa janela para o mundo. Então, isso é importante também, como espíritas, como nós usamos essa ferramenta. Essa verdadeira porta aberta, né, escancarada aí, que pode fazer tanto bem, mas também nós sabemos que pode realizar tanto mal. Vai depender de nós.